A casa que esquecia pessoas. O inverno chegou cedo naquele ano. Helena percebeu isso quando o ônibus deixou a estrada principal e começou a subir lentamente por uma estrada estreita cercada por pinheiros escuros. A neve fina caía em silêncio, cobrindo o mundo com uma camada branca que parecia apagar sons, passos, até pensamentos. Ela aceitou o trabalho por necessidade. Cuidar de uma casa de campo durante 3 meses. A família proprietária quase nunca aparecia. O pagamento era generoso demais para um trabalho tão simples, mas havia uma condição estranha. Quando Helena assinou o contrato na pequena imobiliária da cidade, o corretor, um homem magro chamado Duarte, fez questão de repetir a regra 2 vezes. Há apenas uma instrução importante, disse ele, empurrando os papéis para ela. Nunca durma no quarto do final do corredor. Helena riu. Algum tipo de superstição? Duarte não riu. Apenas siga a regra. Ela assinou. A casa apareceu no topo da colina como um fantasma antigo, grande, de madeira escura, com janelas altas e um telhado pesado coberto de neve. Parecia abandonada, mas quando Helena abriu a porta, percebeu algo estranho. A casa estava perfeita. Nenhuma poeira, nenhum cheiro de abandono, nenhum sinal de que estivesse vazia há meses. O silêncio, porém, era profundo demais, como se o lugar estivesse esperando. Helena deixou as malas na sala e caminhou lentamente pelo interior. A casa era enorme, corredores longos, escadas rangendo, portas fechadas. No andar de cima havia 4 quartos. 3 estavam abertos. O quarto do final do corredor estava trancado. Helena parou diante dele. A madeira da porta era mais escura que as outras. Antiga. Fria. Ela colocou a mão na maçaneta. Não girou. Estranho, murmurou. Algo dentro da casa estalou. O som ecoou pelos corredores vazios. Helena decidiu ignorar. Naquela noite ela dormiu no primeiro quarto. Mas pouco antes de adormecer, ela ouviu passos, no andar de cima, lentos, cuidadosos, como se alguém estivesse tentando não fazer barulho. Helena abriu os olhos. O teto estava silencioso novamente. Ela respirou fundo. Casa velha, sussurrou, e tentou dormir. Mas a casa parecia acordada. Na manhã seguinte, Helena acordou com uma sensação estranha, como se alguém tivesse estado no quarto observando. Ela afastou o pensamento, desceu para a cozinha e começou a explorar a casa com mais calma. Foi então que encontrou as fotografias. Estavam espalhadas pela sala de estar, sobre uma mesa antiga. Helena tinha certeza de que a mesa estava vazia na noite anterior. Ela pegou a primeira foto. Uma família. 4 pessoas sorrindo diante da casa. Uma mulher elegante, um homem de terno, 2 crianças. A foto parecia antiga, talvez dos anos 80. Helena pegou outra. Mais pessoas. Uma festa no jardim. Rostos felizes. Mas algo estava errado. Nenhuma dessas fotos estava em molduras. Pareciam ter sido colocadas ali, recentemente, como se alguém quisesse que ela as visse. Helena virou uma das fotos. Nenhuma data, nenhum nome. Apenas uma frase escrita à mão. Eles moraram aqui. Um arrepio percorreu sua espinha. Ela largou a foto. Provavelmente a família antiga. Tentou se convencer. Mas naquela noite, algo mudou. Helena acordou com o som de passos novamente, no andar de cima, mais próximos desta vez, lentos, arrastados. Ela olhou o relógio. 3:12 da madrugada. Os passos pararam. Silêncio. Então, um clique. Como uma porta sendo fechada. Helena levantou da cama. O corredor estava escuro. A casa parecia prender a respiração. Ela caminhou lentamente até a escada. Subiu, degrau por degrau. O corredor do andar de cima estava vazio. As portas estavam fechadas, todas, exceto uma. O quarto do final do corredor. A porta estava entreaberta. Helena sentiu o coração acelerar. Eu tinha certeza de que estava trancado. Ela deu um passo à frente. Outro. O corredor parecia mais longo agora. Quando chegou à porta, ela percebeu algo no chão, uma fotografia. Helena pegou. Era uma foto da sala da casa. E nela havia 5 pessoas, a família. E mais alguém. Uma mulher. Helena, ela estava na foto. Mas Helena nunca tinha tirado aquela fotografia. Helena quase não dormiu naquela noite. Ela deixou a fotografia sobre a mesa da cozinha. Tentou ignorar. Mas havia algo impossível nela. A mulher da foto era ela. Mesmo casaco. Mesmo cabelo. Até a cicatriz pequena no queixo. Helena repetiu para si mesma. Deve ser alguém parecida. Mas no fundo, sabia que não era. Na manhã seguinte, ela voltou à sala. As fotos ainda estavam na mesa. Mas algo estava diferente. Helena pegou a primeira fotografia da família. Parou. Franziu a testa. Espera. Ela contou novamente.
1, 2, 3. A foto mostrava apenas 3 pessoas. Uma das crianças havia desaparecido. Helena virou a foto. A frase atrás agora dizia: eles moraram aqui. Mas Helena tinha certeza de que havia outra frase ali. Ela pegou outra fotografia. A festa no jardim. Havia muitas pessoas na noite anterior. Agora, havia menos. Helena sentiu um frio no estômago. Isso não faz sentido. Ela pegou a foto onde aparecia. Ainda estava lá. 5 pessoas. Mas o rosto da mulher elegante parecia borrado. Helena saiu da casa naquele dia. Desceu até a pequena cidade. Precisava perguntar. Na mercearia local, ela mostrou a fotografia da família. O atendente olhou. Casa da colina? Sim. Ele analisou a foto. Só vejo 3 pessoas. Helena engoliu seco. Não eram 4? O homem franziu a testa. Sempre foram 3. Helena saiu da loja com as mãos tremendo. Algo estava errado. Muito errado. E naquela noite, mais um rosto desapareceu das fotos. A memória começou a falhar. Pequenas coisas. Helena esqueceu onde deixou as chaves. Esqueceu a senha do celular. Esqueceu o nome da cidade. Na 4ª noite, ela esqueceu algo mais importante. Como havia chegado ali. Helena acordou com uma sensação terrível. O corredor estava iluminado. Uma luz fraca escapava do quarto do final do corredor. Ela não lembrava de ter subido, mas estava ali, diante da porta, entreaberta. A casa parecia respirar lentamente. Helena empurrou a porta. O quarto estava vazio, exceto por uma coisa. Uma parede inteira coberta de fotografias. Centenas, talvez milhares. Pessoas, famílias, visitantes, cuidadores. Todos fotografados dentro da casa. Helena caminhou lentamente pelo quarto. E então percebeu algo pior. Em cada fotografia, alguém estava desaparecendo. Algumas imagens tinham apenas silhuetas. Outras estavam quase vazias. Como se as pessoas estivessem sendo apagadas da realidade. Helena encontrou a foto dela, pregada no centro da parede. Ela estava sentada na varanda da casa, sozinha, mas seu rosto estava começando a desaparecer. Helena levou a mão ao rosto e percebeu algo aterrador. Ela não conseguia lembrar de sua própria infância. Helena correu para fora do quarto. Seu coração batia rápido demais. A casa parecia diferente agora, mais escura, mais silenciosa. Ela correu até a sala. As fotografias ainda estavam na mesa. Mas agora, havia apenas 2 pessoas na foto da família. Helena tentou lembrar do rosto que faltava. Não conseguiu. Ela sabia que alguém estava faltando, mas não lembrava quem. Sentou no sofá, respirando rápido. Eu preciso ir embora. Pegou o celular. Tentou ligar para alguém, mas não lembrava para quem. Abriu a câmera, sem pensar. Tirou uma foto da sala. Quando olhou a imagem, seu sangue gelou. Havia alguém atrás dela, sentado no sofá. Uma mulher, parecida com Helena, mas mais pálida, mais vazia. Helena virou rapidamente. O sofá estava vazio. Ela olhou novamente a foto. A mulher agora estava mais próxima, e havia algo escrito na parede atrás dela. Helena não lembrava de ter escrito aquilo, mas reconheceu a própria letra. A frase dizia: quando ninguém lembrar de você, a casa deixa você ir. Helena tentou lembrar de alguém que pudesse sentir sua falta. Um amigo, um parente, qualquer pessoa. Mas os nomes escapavam de sua mente como neve derretendo. Ela correu até o espelho do corredor. Olhou para o próprio reflexo. Algo estava errado. Seu rosto parecia menos definido, como uma fotografia antiga desaparecendo. Helena voltou lentamente para a sala. Pegou a fotografia onde aparecia. Agora havia apenas 4 pessoas. Ela ainda estava lá, mas seu rosto estava quase apagado. Helena sussurrou: eu preciso sair daqui. A porta da frente se abriu sozinha. A neve caía em silêncio absoluto. Helena ficou parada na porta aberta, olhando para a estrada branca que descia a colina. O vento frio entrava pela casa como se estivesse procurando algo, ou alguém. Ela deu um passo para fora. A neve afundou sob seu pé. O som pareceu alto demais naquele silêncio. Helena olhou para trás. A casa estava escura agora. As janelas negras pareciam olhos vazios observando cada movimento dela. Então algo estranho aconteceu. Quando Helena olhou novamente para a neve atrás de si, havia apenas uma pegada. A que ela acabara de fazer. Não havia nenhuma outra. Nenhuma trilha saindo da casa. Nenhuma trilha chegando. Helena sentiu um frio subir pela coluna. Eu não vim andando até aqui. Ela tentou lembrar. O ônibus, a estrada, o corretor, Duarte. Mas quanto mais tentava lembrar, mais as memórias pareciam distantes, como fotografias sendo lentamente apagadas. O vento soprou novamente. A porta da casa bateu atrás dela. Helena virou rapidamente. A porta estava fechada.
As janelas estavam escuras. A casa parecia vazia. Ela caminhou alguns metros pela estrada, mas pegadas surgiram atrás dela. Mas algo não estava certo. Helena olhou novamente para trás. As pegadas estavam desaparecendo, uma por uma, como se a neve estivesse apagando sua passagem imediatamente. Ou como se o mundo estivesse esquecendo que ela esteve ali. Helena começou a respirar rápido. Não, não. Ela voltou correndo para a casa. Empurrou a porta. A sala estava exatamente como antes, mas havia algo novo sobre a mesa. Uma fotografia. Helena se aproximou lentamente. Pegou a foto. Era a casa, coberta de neve, vista da estrada. E diante da casa havia apenas uma pessoa, uma mulher, sentada na varanda. O rosto estava quase apagado, mas Helena sabia que era ela. E no canto inferior da fotografia havia uma frase escrita à mão. A última pessoa ainda lembra. Helena engoliu seco. A última pessoa, quem? Então ela ouviu algo. Um som vindo do andar de cima, um passo, lento, pesado. Helena não estava mais sozinha. Helena subiu as escadas lentamente. Cada degrau rangia como se a casa estivesse reclamando de seu peso, ou de sua presença. O corredor estava escuro, mas no final dele havia uma luz fraca, vinda do quarto proibido. Helena caminhou até lá. A porta estava aberta novamente. O quarto das fotografias. Mas algo havia mudado. Muitas das fotos tinham desaparecido. Agora restavam apenas algumas. Helena se aproximou da parede. A primeira fotografia mostrava uma família, mas os rostos estavam completamente apagados. A segunda mostrava 2 homens. Agora restava apenas um. A terceira fotografia mostrava Helena, sentada na varanda, mas agora havia outra mulher ao lado dela. Helena olhou mais de perto. A mulher parecia idêntica a ela, mas havia algo diferente. Os olhos estavam vazios, sem expressão, sem memória. Helena virou a fotografia. Havia uma frase escrita atrás. Cada casa precisa de alguém que lembre. Um frio percorreu seu corpo. Lembre do quê? Então Helena ouviu a voz, atrás dela. Calma. Suave. De todos. Helena virou lentamente. A mulher da fotografia estava parada no quarto. A mesma roupa, o mesmo rosto, a mesma cicatriz no queixo. Era Helena. Mas não era. A mulher sorriu suavemente. Eu cuidei da casa antes de você. Helena recuou. O que você é? A mulher respondeu. Aquela que foi esquecida. Ela apontou para as paredes. Quando todos esquecem alguém, a casa guarda. Helena olhou novamente para as fotos. Então, essas pessoas foram esquecidas. A mulher deu um passo à frente. Mas alguém precisa lembrar delas. Helena sentiu algo estranho, como se memórias estivessem voltando. Rostos, nomes, histórias, centenas, talvez milhares. Ela levou a mão à cabeça. Isso dói. A mulher sorriu. Sim. Ela apontou para a fotografia de Helena na parede. Porque agora, você é a última que lembra. Helena sentiu o peso das memórias crescer dentro dela. A casa estava cheia de pessoas esquecidas. E agora, todas estavam em sua mente. Helena caiu de joelhos. Memórias inundavam sua mente. Pessoas, famílias, crianças, visitantes, moradores, cuidadores. Todos haviam sido esquecidos pelo mundo, mas não pela casa. Helena respirava com dificuldade. Por quê? A outra mulher respondeu calmamente. Porque o esquecimento também mata. Ela caminhou até a parede. Tocou uma das fotografias. A casa guarda aqueles que ninguém mais lembra. Helena olhou para as imagens. Então, elas ainda existem? Enquanto alguém lembrar delas. A mulher então começou a desaparecer lentamente, como um reflexo se dissolvendo no espelho. Helena levantou a cabeça. Espera! A mulher sorriu pela última vez. Agora você lembra. E desapareceu. O quarto ficou silencioso. Helena se levantou lentamente. A dor na cabeça havia diminuído, mas as memórias permaneciam. Milhares delas. A casa suspirou. As fotografias nas paredes pararam de desaparecer. Helena caminhou até a janela. Lá fora, a neve ainda caía, mas algo havia mudado. Na estrada da colina, havia pegadas, muitas. Como se centenas de pessoas tivessem passado por ali. Helena desceu até a sala. Sentou na cadeira diante da mesa. Pegou uma fotografia antiga. Uma família sorrindo. Helena fechou os olhos e sussurrou os nomes, um por um. Enquanto ela lembrasse, eles não desapareceriam. A casa permaneceu silenciosa. Lá fora, o inverno continuou. E no alto da colina, a antiga casa de madeira finalmente tinha alguém que nunca esqueceria. O apartamento 37 nunca fica vazio. Miguel nunca acreditou muito em histórias de prédio assombrado. Quando encontrou o anúncio do apartamento no centro da cidade,
Pensou apenas em duas coisas: localização e aluguel barato demais para ser verdade. O prédio ficava numa rua estreita entre lojas antigas, com uma fachada de concreto escurecido pelo tempo. As janelas altas tinham grades ornamentadas e a porta de entrada rangia sempre que alguém passava. Nada fora do normal para um prédio antigo. O porteiro, um homem magro chamado Augusto, parecia morar ali há décadas. Seus olhos cansados acompanhavam cada movimento de quem entrava. Miguel assinou o contrato rapidamente. Apartamento 36, terceiro andar, disse Augusto entregando a chave. Depois acrescentou, quase distraído: só uma coisa, o apartamento 37 nunca fica vazio. Miguel riu. Como assim? O porteiro deu de ombros. Sempre tem alguém lá. Miguel achou aquilo estranho, mas não perguntou mais nada. Pegou suas malas e subiu pela escada estreita. O corredor do terceiro andar era silencioso demais. Luzes amareladas piscavam no teto, e o chão de madeira rangia a cada passo. Seu apartamento ficava no final do corredor, e exatamente em frente à sua porta havia outra. Número 37. A porta era velha, com tinta descascada e uma fechadura de metal escurecida. Miguel tentou ouvir algo. Silêncio absoluto. Ele entrou no apartamento 36, fechou a porta e começou a desempacotar suas coisas. A primeira noite passou tranquila, mas por volta das 2 da manhã, Miguel acordou. Alguma coisa estava acontecendo no corredor. Passos, lentos, pesados, andando de um lado para o outro. Ele se levantou e abriu a porta. O corredor estava vazio, mas os passos continuavam, e vinham de dentro do apartamento 37. Nos dias seguintes, Miguel começou a perceber que algo estava errado. Todas as noites, sempre perto das 2 da manhã, os sons começavam. Passos, uma cadeira arrastando, algo caindo no chão. Às vezes parecia que alguém caminhava pelo corredor do apartamento 37 repetidas vezes. Miguel decidiu perguntar aos vizinhos. A senhora do 34 respondeu imediatamente. O 37 está vazio há mais de 20 anos. Como assim vazio? Perguntou Miguel. Depois daquele problema. Ela parou de falar e fechou a porta. Outro vizinho, um rapaz que morava no 33, disse exatamente a mesma coisa. Ninguém mora lá. Miguel voltou ao corredor naquela noite. Os sons começaram novamente. Passos, mais próximos da porta. Como se alguém estivesse andando de um lado para o outro dentro do apartamento. Miguel se aproximou da porta do 37. Encostou o ouvido. Silêncio. E então, algo bateu do outro lado. Miguel recuou, o coração acelerado. Ele se inclinou devagar e olhou pela fechadura. No começo só viu escuridão. Depois seus olhos se ajustaram. Dentro havia apenas um corredor longo e escuro. Parecia vazio, até que algo se moveu no fundo. No final do corredor, uma figura, parada, imóvel, olhando diretamente para a porta, para ele. Miguel se afastou imediatamente. Quando olhou novamente pela fechadura, o corredor estava vazio. Miguel tentou ignorar o que viu. Passou o dia inteiro tentando se convencer de que era apenas imaginação. Talvez um morador tivesse entrado no apartamento. Talvez alguém estivesse reformando. Talvez. Mas naquela noite, às 2 da manhã, os sons começaram novamente. Dessa vez mais intensos, passos rápidos. Algo arrastando no chão, um rangido constante, como uma cadeira sendo puxada lentamente. Miguel abriu a porta. O corredor estava vazio, mas o som continuava. Dentro do 37, ele tentou olhar pela fechadura novamente. Nada. Escuridão total. Então percebeu algo estranho. A porta estava ligeiramente aberta. Miguel tinha certeza de que ela estava fechada antes. Um pequeno espaço escuro se formava entre a porta e o batente, e de dentro vinha um cheiro estranho. Um cheiro de poeira antiga e umidade. Ele empurrou a porta. Ela abriu devagar. O apartamento estava completamente escuro. Miguel usou a lanterna do celular. A luz revelou um lugar abandonado. Paredes manchadas, móveis cobertos por lençóis, e um corredor longo que levava para dentro. Exatamente como ele tinha visto pela fechadura. Miguel deu um passo. O chão rangiu. E então ele ouviu algo atrás dele. Um passo no corredor do prédio. Quando se virou, não havia ninguém. Mas quando voltou a olhar para dentro do apartamento, a porta atrás dele estava fechada. Sozinha. Miguel tentou abrir a porta. Ela não se movia. Como se algo estivesse segurando do outro lado. O silêncio dentro do apartamento era sufocante. A lanterna do celular iluminava o corredor. Longo. Escuro. Sem nenhuma porta lateral. Apenas o final. Miguel ouviu um som. Um passo. Vindo de dentro do corredor. Depois outro. Alguém caminhava lentamente na escuridão. A luz do celular tremia nas mãos de Miguel.
Tem alguém aí? Nenhuma resposta. Então a figura apareceu. Primeiro uma sombra, depois um homem. Alto, magro, parado no final do corredor. Seu rosto estava na escuridão, mas Miguel podia sentir que ele estava olhando diretamente para ele. Sem piscar, sem se mover. Miguel deu um passo para trás. A figura deu um passo para frente. Outro e outro. O chão rangia sob seus pés. Miguel tentou abrir a porta novamente. Trancada. Quando olhou de volta, o homem estava muito mais perto, como se tivesse atravessado metade do corredor em segundos. Então ele falou. A voz era baixa, seca, quase um sussurro. Você não deveria ter olhado. A lanterna do celular apagou, e Miguel ficou no escuro. Miguel acordou no chão do próprio apartamento. 36. A porta estava aberta. A luz do corredor acesa. Por alguns minutos ele ficou imóvel, tentando entender o que tinha acontecido. Foi tudo um sonho? Uma alucinação? Ele saiu para o corredor e olhou para a porta do 37, fechada, silenciosa. Como sempre. Miguel desceu até a portaria. O porteiro Augusto levantou os olhos lentamente. Dormiu bem? Miguel hesitou. O que aconteceu no apartamento 37? O porteiro ficou em silêncio por alguns segundos. Depois respondeu. O último morador também ficou curioso. Miguel sentiu um frio na espinha. O que aconteceu com ele? Augusto respondeu com naturalidade assustadora. Ele nunca foi embora. Miguel voltou para o terceiro andar. Passou o resto do dia tentando esquecer aquilo. Mas naquela noite, às 2 da manhã, os passos começaram novamente. Miguel levantou. Abriu a porta. O corredor estava vazio. Mas o som não vinha mais do apartamento 37. Vinha de dentro do apartamento 36. Passos. Lentos. Caminhando pelo corredor interno da casa. Miguel virou lentamente. O apartamento estava escuro. E no final do corredor, havia alguém parado, observando. Na manhã seguinte, um novo inquilino chegou ao prédio. O porteiro entregou a chave. Apartamento 36, disse ele. Depois acrescentou calmamente. Só uma coisa. Ele apontou para o corredor do terceiro andar. O apartamento 37 nunca fica vazio. O novo morador se chamava Daniel. Ele chegou ao prédio no meio da manhã, carregando 2 malas e uma caixa de livros. O sol iluminava a rua do centro, mas dentro do prédio a luz parecia sempre fraca demais. O porteiro Augusto entregou a chave com a mesma expressão neutra de sempre. Apartamento 36. Daniel agradeceu e começou a subir as escadas antigas. No terceiro andar, o corredor estava silencioso. O chão de madeira rangia sob seus passos. Ele encontrou rapidamente a porta do 36 e percebeu outra coisa. Bem em frente, a porta do 37. A tinta descascada, a fechadura antiga. Daniel não deu muita atenção. Abriu a porta do novo apartamento e entrou. O lugar era pequeno, mas agradável. Janelas altas deixavam entrar uma luz suave. Depois de algumas horas arrumando suas coisas, ele começou a se sentir confortável. Até que chegou a noite. Por volta das 2 da manhã, Daniel acordou. Algo o tinha despertado. Ele ficou imóvel na cama, tentando entender o que era. Então ouviu passos, vindos do corredor. Passos lentos. Ritmo constante. Caminhando de um lado para o outro. Daniel se levantou e abriu a porta do apartamento. O corredor estava vazio, mas o som continuava. E vinha do apartamento 37. Daniel franziu a testa. Deve ter alguém morando lá. Ele fechou a porta e voltou para a cama. Mas antes de dormir novamente, teve a sensação estranha de que havia alguém parado do lado de fora do seu apartamento, escutando. Na segunda noite, Daniel decidiu observar melhor. Quando os passos começaram novamente às 2 da manhã, ele já estava acordado. Abriu a porta devagar. O corredor parecia ainda mais escuro que na noite anterior. Mas algo estava diferente. A porta do 37 estava entreaberta. Daniel caminhou lentamente até ela. Olá? Nenhuma resposta. Ele empurrou a porta. O apartamento estava completamente escuro. Daniel usou a lanterna do celular. A luz revelou um lugar abandonado. Poeira, paredes manchadas, móveis cobertos por lençóis e um corredor longo que se estendia para dentro do apartamento. Daniel iluminou o corredor. Nada, mas então ouviu algo atrás dele. Um passo. No corredor do prédio. Ele se virou rapidamente e viu alguém parado. No meio do corredor. Um homem, alto, magro, imóvel. A luz fraca do teto iluminava apenas parte do rosto. Daniel sentiu um frio imediato percorrer a espinha. Você mora aqui? Perguntou. O homem não respondeu. Apenas olhou diretamente para ele. E então disse com uma voz baixa e estranha. Você entrou no apartamento errado. Daniel franziu a testa. Esse é o 37. O homem inclinou levemente a cabeça.
Não mais. Daniel piscou. Quando olhou novamente, o homem estava mais perto. Muito mais perto. Como se tivesse atravessado o corredor inteiro em segundos. E então Daniel percebeu algo que fez seu coração disparar. O homem era Miguel. Mesmo que Daniel nunca o tivesse visto antes, havia algo profundamente errado naquele rosto. Os olhos pareciam vazios, e o sorriso era lento demais. Você é o próximo, disse Miguel. Daniel correu. Entrou no apartamento 36 e bateu a porta. Seu coração parecia querer sair do peito. Ele tentou racionalizar. Talvez fosse um morador estranho. Talvez estivesse brincando. Mas quando olhou para o corredor interno do apartamento, percebeu algo impossível. O corredor parecia mais longo do que antes. A escuridão se estendia muito além da parede onde deveria terminar. Daniel caminhou alguns passos. Então ouviu passos atrás dele. Ele virou. A porta do apartamento estava aberta. Miguel estava parado ali, no batente, observando. Daniel tentou correr novamente, mas o corredor parecia crescer. As paredes se alongavam. A distância aumentava. Miguel caminhava devagar, sem pressa. Agora você entende, disse ele. Daniel parou. Entendo o quê? Miguel respondeu. O 37 nunca fica vazio. Então apontou para o corredor escuro. Porque ele não é um apartamento. Daniel sentiu o ar desaparecer dos pulmões. Miguel terminou a frase. É uma passagem. A luz do celular piscou e apagou. Na manhã seguinte, o porteiro Augusto abriu a porta do prédio. Tudo parecia normal. O corredor do terceiro andar estava silencioso. A porta do 36 estava aberta. O apartamento estava completamente vazio. Sem móveis, sem malas, sem Daniel. Augusto fechou a porta lentamente e caminhou até o apartamento 37. Encostou o ouvido e ouviu passos, 2 pares, caminhando lentamente pelo corredor escuro. Ele suspirou. Pelo menos agora não está sozinho. Depois trancou a porta e deixou o corredor em silêncio novamente. As vozes da gravação antiga. Sandra sempre gostou de sons antigos. Havia algo mágico em restaurar vozes esquecidas. O estúdio onde trabalhava ficava no segundo andar de um prédio no centro da cidade. Nada chamativo. Apenas uma porta de madeira com uma placa discreta. Restauração de áudio analógico. Dentro, o espaço era dominado por equipamentos de outras décadas. Gravadores de fita, toca-fitas profissionais, mesas de som cheias de botões e cabos enrolados como serpentes. Sandra passava horas limpando ruídos, removendo chiados e devolvendo vida a gravações que o tempo quase havia apagado. Casamentos antigos, entrevistas de rádio, mensagens familiares gravadas em fitas cassete. Era um trabalho solitário, e ela gostava disso. Naquela terça-feira chuvosa, o interfone tocou. Entrega, disse a voz do porteiro. Alguns minutos depois, uma caixa chegou ao estúdio. Era pesada, não havia remetente. Apenas o nome dela escrito com marcador preto. Sandra. Ela abriu a caixa sobre a mesa. Dentro havia dezenas de fitas cassete antigas, todas organizadas cuidadosamente. Cada uma tinha uma etiqueta branca. Nenhum título, nenhuma descrição, apenas datas. Sandra franziu a testa. Aquilo era estranho. Clientes normalmente deixavam alguma explicação. Uma carta, um bilhete, um número de telefone. Mas ali não havia nada. Ela pegou a primeira fita. 12 de maio de 1983. Vamos ver o que temos aqui. Ela inseriu a fita no toca-fitas profissional e pressionou play. Um chiado leve surgiu. Depois, vozes. Uma família conversando, pratos batendo, talheres, risos. O frango está ótimo hoje, disse uma mulher. Foi sua mãe que fez, respondeu um homem. Uma criança riu. Era apenas um jantar familiar. Sandra começou a limpar o áudio automaticamente enquanto escutava. Redução de ruído, equalização, compressão. Foi então que ela ouviu algo. Muito baixo, quase perdido no fundo da gravação. Um som, como um sussurro distante. Ela congelou. Voltou a fita alguns segundos. Aumentou o ganho. O sussurro estava lá. Quase impossível de perceber sem amplificação. Mas havia algo errado. A voz não parecia vir da mesa. Parecia estar atrás da gravação. Sandra aumentou ainda mais o volume. O sussurro ficou mais claro, e ela ouviu. Ele vai derrubar o copo. Sandra franziu a testa. Na gravação, o jantar continuava normalmente. A criança ria. O homem falava algo sobre o trabalho. Então, um copo caiu. Ah, não, disse a criança. Eu falei para tomar cuidado, respondeu a mulher. Sandra parou a fita. Seu coração estava acelerado. Ela voltou alguns segundos. Escutou de novo. Primeiro o sussurro, depois o copo caindo. Exatamente como a voz havia dito. Ela ficou em silêncio por alguns segundos. Talvez fosse coincidência.
Ou talvez fosse apenas alguém na mesa falando baixo. Mesmo assim, algo naquela voz parecia errado. Sandra olhou novamente para a caixa cheia de fitas e teve a estranha sensação de que todas estavam esperando para ser ouvidas. Sandra passou a próxima hora restaurando a gravação. Quanto mais limpava o áudio, mais clara a quarta voz ficava. E uma coisa ficou evidente. Havia 3 pessoas na mesa, mas 4 vozes na gravação. Ela isolou o canal do sussurro. Aplicou filtros, remoção de ruído, amplificação extrema. A voz surgiu finalmente, baixa, arrastada, quase como alguém falando muito perto do microfone. Ele vai sair para fumar em 2 minutos. Sandra ouviu a gravação continuar. A conversa seguia. Pratos, talheres, silêncio. Então o homem disse: "Vou lá fora fumar." A cadeira arrastou. A porta abriu. Sandra sentiu um frio percorrer sua espinha. Ela voltou o áudio. Repetiu o processo. De novo. E de novo. A voz sempre falava antes das coisas acontecerem, como se estivesse narrando o futuro. Ela pegou outra fita. 3 de setembro de 1984. Pressionou play. Uma sala de estar. Uma televisão ligada. Uma criança brincando no chão. A voz sussurrou novamente. "O telefone vai tocar." 5 segundos depois, o telefone tocou. Sandra desligou a fita imediatamente. Um desconforto profundo tomou conta dela. Isso não era possível. Talvez alguém estivesse narrando durante a gravação. Mas então por que ninguém reagia? Por que ninguém respondia à voz? Ela abriu a caixa novamente. Havia mais de 40 fitas. Todas com datas. Todas dos anos 80. Sandra deveria ter parado ali. Mas a curiosidade venceu. Ela escolheu outra fita. 17 de novembro de 1985. Pressionou play. Desta vez o ambiente era diferente. Parecia uma cozinha. Uma mulher conversava com alguém. "Você viu as chaves do carro?" Silêncio. A voz sussurrou. "Ela vai morrer amanhã." Sandra sentiu o estômago gelar. Na gravação, a mulher continuava falando, rindo, ignorando completamente o sussurro. Sandra parou a fita. Respirou fundo. De repente, o estúdio parecia muito silencioso. E muito vazio. Sandra deveria ter devolvido a caixa. Deveria ter chamado a polícia. Ou simplesmente ignorado tudo. Mas naquela noite, ela levou algumas fitas para casa. O apartamento dela era pequeno, silencioso. Ela conectou um gravador portátil ao computador. Inseriu outra fita. 9 de março de 1986. A gravação começou com barulho de trânsito. Talvez um gravador deixado dentro de um carro. 2 pessoas conversavam. A voz sussurrou. Mais clara do que antes. "O caminhão vai atravessar o sinal." Sandra congelou. Na gravação, o motorista continuava falando. "Depois a gente passa no mercado." De repente, buzina, freios, metal se chocando. A fita ficou cheia de ruído. Depois silêncio. Sandra desligou o gravador imediatamente. Seu coração estava disparado. A voz estava descrevendo acidentes reais, mortes, desastres, e ninguém nas gravações parecia ouvir aquilo. Ela abriu a caixa novamente. Procurou pelas datas mais recentes. A maioria era dos anos 80, mas algo chamou sua atenção. Uma fita diferente. A etiqueta parecia nova. A data estava escrita com marcador azul. 2026. Sandra franziu a testa. Ela virou a fita. A data estava completa. 14 de março de 2026. Sandra olhou para o calendário no celular. Seu sangue gelou. Hoje era 13 de março. Aquilo era impossível. Sandra ficou olhando para a fita por vários minutos. Sua mente buscava explicações. Talvez alguém estivesse pregando uma peça. Talvez fosse uma gravação recente. Mas então, por que todas as outras fitas eram antigas? Ela respirou fundo e colocou a fita no gravador. Pressionou play. Chiado. Estática. Depois, som ambiente. O barulho era familiar, muito familiar. Sandra demorou alguns segundos para perceber. Era o próprio estúdio dela. Ela ouviu o som da cadeira, o clique da mesa de som, os passos no chão. Era como ouvir uma gravação do lugar onde estava naquele momento. Mas algo ainda não havia acontecido. A voz sussurrou, mais próxima do que nunca. Ela está com medo agora. Sandra sentiu o estômago revirar. Na gravação, ela ouviu sua própria respiração. O microfone estava captando tudo. A voz continuou. Ela vai olhar para a porta. Sem perceber, Sandra virou lentamente a cabeça para a porta do estúdio. A voz sussurrou novamente. Ainda não. Sandra desligou o gravador. Seu coração estava martelando no peito. O estúdio parecia diferente agora. Mais escuro. Mais silencioso. Como se algo estivesse esperando. Então o gravador, sozinho, voltou a funcionar. O play pressionou. E a voz falou novamente. O áudio continuava.
mesmo sem ninguém tocar no gravador. Sandra ouviu sua própria voz na gravação. Isso não é possível, a voz respondeu. Desta vez não como sussurro, mas como alguém muito próximo do microfone. Você demorou para encontrar as fitas. Sandra sentiu o sangue congelar. Quem está aí? Silêncio. O áudio continuou. Ela ouviu passos. Passos que ainda não haviam acontecido. Depois a voz disse calmamente. Sandra, você finalmente está ouvindo. O estúdio ficou completamente silencioso. Sandra tirou os fones. Seu coração estava acelerado. Ela olhou ao redor. Nada. Então algo aconteceu. Uma nova fita surgiu no chão. Ela tinha acabado de cair. Sandra não lembrava de tê-la visto antes. A etiqueta estava escrita com marcador preto. 15 de março de 2026. Ela pegou a fita lentamente. Suas mãos tremiam. No fundo do estúdio, muito baixo, quase imperceptível, ela ouviu um sussurro. Não vinha do gravador, não vinha do computador. Vinha de algum lugar atrás dela. A mesma voz. Calma, paciente, esperando. Ainda temos muitas gravações para ouvir. A luz do estúdio piscou, e o gravador pressionou play novamente. O gravador começou a rodar. A fita girava devagar, fazendo aquele som mecânico familiar que Sandra conhecia tão bem. Ela não tinha tocado no aparelho. Mesmo assim, o botão play estava pressionado. Sandra se aproximou lentamente. O visor do gravador mostrava um tempo inexistente, mas a fita estava rodando. Então o áudio começou. Não era uma gravação antiga. Era o estúdio naquele exato momento. O leve zumbido da lâmpada, o som distante do trânsito e a respiração dela. Sandra deu um passo para trás. Quem está fazendo isso? Silêncio. Então a voz respondeu. Clara, sem chiado, sem distorção. Como se estivesse dentro do gravador. Eu estou. Sandra olhou para o aparelho. Quem é você? Por alguns segundos só houve o som da fita girando. Então a voz falou novamente. Você já ouviu centenas de gravações, Sandra? Pessoas falando sem saber que estavam sendo registradas. Momentos que nunca deveriam ter sido guardados. Sandra sentiu um arrepio subir pela nuca. Eu não entendo. Você entende mais do que imagina. A fita fez um pequeno estalo. O áudio mudou. Agora havia outra gravação. Uma voz masculina. Testando. 1, 2, 3. Sandra franziu a testa. Ela conhecia aquele som. Era um teste de microfone antigo. O homem continuou falando na gravação. Projeto de observação número 1. Se alguém ouvir isso, significa que funcionou. Sandra sentiu o coração acelerar. A voz no gravador voltou. Ele criou tudo. As gravações. As previsões. As fitas. Sandra engoliu em seco. Quem? A fita respondeu. Seu pai. O ar do estúdio pareceu desaparecer. Sandra ficou imóvel. Seu pai havia sido engenheiro de áudio. Ele havia desaparecido quando ela tinha 8 anos. Ninguém nunca explicou exatamente o que havia acontecido. O áudio continuou. A gravação antiga voltou. A voz masculina dizia: se o experimento estiver correto, o áudio pode atravessar o tempo. Não apenas registrar o passado, mas captar ecos do futuro. Sandra sentiu as mãos tremerem. Isso é impossível. Não é? A voz respondeu com a mesma calma. Você acabou de provar isso. O gravador fez outro estalo. Então veio a frase que fez Sandra parar de respirar. A questão nunca foi se o futuro podia ser ouvido. A questão era: quem estava ouvindo de volta? Sandra sentiu algo atrás dela. Muito perto. Quase encostando em seu ombro. Ela virou lentamente. Não havia ninguém. Mas a fita continuava rodando. E a voz falou novamente. Mais baixa, mais próxima. Nós aprendemos com cada gravação. Cada previsão. Cada acidente. Sandra recuou. Nós? O gravador respondeu. Sim. A fita parou por um segundo. Então a voz sussurrou. Você. Sandra recuou até encostar na mesa. Isso não faz sentido. A voz permaneceu calma. Faz mais do que você imagina. O gravador começou a reproduzir outra fita. Desta vez o áudio era muito antigo. Talvez dos anos 90. Uma criança falava. Papai, posso apertar o botão? Sandra congelou. Ela reconheceu aquela voz imediatamente. Era a voz dela. Pequena, com medo. A gravação continuou. Só uma vez, disse o homem. Esse equipamento é especial. Ele consegue ouvir coisas que ainda não aconteceram. A criança perguntou. O futuro? O homem respondeu. Algo assim. Sandra sentiu as lágrimas surgirem. Eu estive lá. Sim. Foi quando você se tornou parte do experimento. O gravador fez um ruído metálico. A fita começou a girar mais rápido. A voz continuou. Seu pai descobriu algo que não esperava. Quando alguém escuta o futuro começa a escutar de volta. O estúdio ficou completamente silencioso.
Então Sandra percebeu algo. Todas as fitas da mesa estavam vibrando levemente, como se algo dentro delas estivesse se movendo. O gravador falou novamente. As vozes que você ouviu não eram fantasmas, nem previsões. Eram ecos de pessoas que um dia também ouviram. Sandra sussurrou. E agora? A fita fez um último estalo. O motor começou a desacelerar. Agora você entende. Sandra olhou para a caixa cheia de fitas. De repente percebeu algo. As etiquetas não eram datas de gravação. Eram datas de escuta. Datas em que alguém havia ouvido aquela fita. Ela pegou a primeira da pilha. 1983. Outra. 1984. Outra. 1985. Todas pessoas que ouviram. Todas pessoas que desapareceram. Sandra sentiu um gelo percorrer o corpo. Então o que acontece comigo? O gravador respondeu calmamente. O mesmo que aconteceu com todos nós. Sandra ouviu um som atrás dela. O estúdio parecia muito maior agora. Muito mais vazio. Muito mais escuro. As sombras nas paredes começaram a se mover lentamente, como silhuetas feitas de som. Então a voz falou pela última vez. Cada pessoa que escuta deixa um eco. Sandra olhou para o gravador. A fita parou. Silêncio. Então ela ouviu algo novo. Uma voz sussurrando dentro do aparelho. Era a voz dela. Ele vai derrubar o copo. Sandra congelou. Ela conhecia aquela frase. Era a primeira previsão. A primeira fita. O primeiro sussurro. Agora era a voz dela dizendo aquilo. Ela percebeu. Finalmente entendeu. A caixa de fitas nunca havia sido enviada para ela. Ela mesma a enviaria em algum momento, para garantir que tudo começasse novamente. Sandra olhou para o gravador e falou calmamente. Ele vai sair para fumar em 2 minutos. A fita começou a rodar sozinha. A nova voz do fundo da gravação era a dela. E no fundo do estúdio, novas fitas começaram a aparecer lentamente sobre a mesa. E o ciclo havia começado de novo. Algumas histórias acabam, outras continuam na sua mente. Curta, compartilhe e se inscreva para não perder o próximo vídeo.